Vamos pedir para o Wilson fazer a prece de abertura para nós. Eu vou colocar gravar aqui. Então vamos nos harmonizar o quanto pudermos, buscando a sintonia com os nossos mentores espirituais, que sempre estão ao nosso lado, nos inspirando e nos auxiliando, a fim de que possamos superar as vicissitudes da vida que fazem parte do nosso processo evolutivo. E com essa harmonização interior, nesse momento de prece, possamos nós entrar na mesma faixa vibracional de todos aqueles que realmente oram neste momento, encarnados e desencarnados, vinculados ao nosso planeta, a fim de fortalecermos esse padrão vibracional que nos facilita superar estas dificuldades e transitar na vida com maior desenvoltura, com fé no futuro, com fé em nós mesmos e, acima de tudo, com fé em Deus e em Jesus. E assim, pedindo a proteção do alto para os estudos que ora se iniciam, em nome de Deus e de Jesus, rodamos por iniciar. Que assim seja. Vamos ver. Então, todos estão localizados no item 88 da segunda parte do capítulo 5. E ainda é da continuação sobre as manifestações espontâneas, manifestações físicas espontâneas. Vamos para a leitura. Quem gostaria de fazer a leitura inicial no item 88, depois vamos na sequência um item para cada um. Então, pode, Jaque. Sim. As manifestações desta espécie não são raras, nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história desta natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, pelo proporções gigantescamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde foram tidas como acreditadas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis pontos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade, e quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que a impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade. Em pessoas de caráter a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obligar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se excedente, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples, quando se desconhecem as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas como uma legião de demônios. Tem dados muitos fatos autênticos deste gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bexaber, cuja ação durou 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858. A de Dilbersdorf, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860. A da Rua des Noyers, em Paris, agosto de 1860. A do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de Danado, fevereiro de 1860.
A do fabricante de São Petersburgo, abril de 1800. Tá falando, Marino? Tá sem som aqui. Eu acho que congelou a imagem lá. Vai ficar por nossa conta aqui. Vai caiu a internet lá. É. Nós podemos tocar o estudo enquanto eles buscam retornar. Nós podemos comentar essa parte ou prosseguir na leitura. Sim, tanto faz. Tanto faz isso. Deixa eu ver. O que as outras acham aí? Podemos? Então vamos Podemos prosseguir, eu posso ler essa outra aqui. Então tá. Eles estavam com problema lá, inclusive eu não estava ouvindo direito o que eles estavam lendo. Ah, também. Então tá, Posso continuar? Pode. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs, encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços. Por mais que tomasse a precaução de guardá-las, acharam. Há muitas pessoas têm acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudem as cortinas da cama, tirem com violências as cobertas, levantam os travesseiros e mesmo jogam fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, o que deles são vítimas, nada ouçam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam as alienados e que os tornam realmente loucos. A medicina não pode compreender estas coisas, por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certo tratamento no uso do século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia e da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem, deve-se a convir em que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas de que espíritos? Pois é, acho que o Marinho está voltando. Não, tranquilo, obrigado pela sequência aí. Tá, terminou o item, então, 89. Foi lido o item seguinte, de onde tinha parado. 89, exatamente. Márcio, pode ler para nós o 90? Vocês estão ouvindo bem aí, minha voz? Só que a gente estranha porque a câmera está virada para ti, Marino, daí a gente não vê eles. Né? Às vezes eu fico olhando quem está falando, mas é que está aí no grupo, daí não acaba não enxergando. Tá, mas vamos lá. Os espíritos superiores não provocando confusões. Seguidamente evocamos os espíritos batedores para lhes perguntar por que perturbam dessa maneira a tranquilidade das pessoas. A maior parte deles quer apenas se divertir. São espíritos mais levianos do que maus, e dos sustos que causam nas outras pessoas e das buscas para
causa de tumulto. Com frequência, precisamos dar um ouvido lá. Aqui. Não, eu desliguei o microfone daqui. Só tá a câmera daí, filmando para cá. O teu microfone pode deixar aberto. Né? Eu não sei as demais, na verdade. Se estão ouvindo bem, para mim está bem difícil de entender. Está bem cortado, assim, bem picado a voz. Está quase incompreensível. Estou acompanhando a leitura aqui. Vamos fazer o seguinte, então, já que Pozo lê para nós, que daí de lá nós ouvimos bem aqui, enquanto a gente vê se arruma esse tudo. Eu vou repetir, então. Pode começar de novo, total? Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivares. Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertir. São espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das... Agora, entendi. São espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Outras vezes apegam-se a um lugar por mero capricho. Também, não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tornarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por intermédio de um bom médium escrever. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz,
Manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualitativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualitativos. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Tá sem som, Marina. Vanessa, o 91 para nós pode ver o continuado mito. Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequências provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à ponta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente a imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não são. De que se torna um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material. E se demais, nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico. Forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? E o que estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles? Estes estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Se é um efeito insólito que se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia é que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por mais aprovável. Tem-se então que buscar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito simplesmente. Esse é o meio de se evitar toda ilusão. Um por um que se... Desculpa, a Helena chegou aqui, eu comecei a rir, ela está me oferecendo uma bonequinha. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengala nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Cada um deve estar em guarda não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta e tudo o que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar, deve ser derrubar, né? Móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao deve ser descaso, tá? Desazo aqui. Descaso? Desazo? Não sei, não conheço essa palavra. Continua? Pode continuar.
Tem umas palavras que a gente não conhece, né? A explicação dada ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar em revista. Os ruídos, embora mais fortes que as pancadas da mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Pode-seria perguntar onde, nessa circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder exerce a sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos, quase sempre se produzem nas casas habitadas e por isso da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que chamamos de médios naturais. São, com relação aos outros médios, os que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação. Aí vem o 93. Vamos ver. Vocês me ouvem bem? Eu quando falo? Sim. Eu vou tentar ler o 93. Daí depois nós vamos para as explicações daí, porque o 94 é um caso particular ali. Né? Então, a intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja o que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado a lures do que de uma pessoa presente? Isso explica por que os espíritos que nos rodeiam, sem cessar, não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, não faz nada. Frequentemente, é necessário, em seguida, que encontre, precisamente no local em que gostaria de agir, uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa, sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior, que não lhe permitisse agir à sua vontade. Pode não fazê-lo, senão certos limites. E no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para as pessoas que delas é o objeto. Bom, então aqui eu acho que nós já temos material para uma boa reflexão. Nós começamos vendo que esse tipo de fenômenos acontece desde quase sempre, né? Porque ele é muito distante da história, que nós temos conhecimento de que eles acontecem. Nós estudamos que eles ocorrem geralmente provocados por espíritos de uma ordem inferior, mas que não raro também eles seguem uma orientação superior. Agora, no finalzinho, aqui nós vimos que muitas vezes são impedidos também, porque não tem permissão para que façam isso, então eles estão subordinados a superiores. Vemos também que há uma necessidade de um médium, ou mais próximo, ou mais distante, para que isso aconteça, que esses fenômenos do barulho, das movimentações também ocorrem, mais ou menos por aqueles fenômenos que a gente já vem estudando de como acontecem. Então, agora nós vamos saber qual é as dúvidas, qual é as partes que eu gostaria de ressaltar do nosso estudo para a gente trocar ideias. Uma coisa que me chamou bastante atenção, no item 82, Kardec fala da evocação. Porque na época de Kardec era muito comum que eles tivessem uma procura de orientação, esclarecimento de um determinado espírito.
uma prática que hoje não é mais considerada correta, visto que importa a mensagem, não a comunicante, e mesmo o comunicante pode tentar se passar por outro. Por isso que Kardec sempre relatou, né? Que o importante é o conteúdo da mensagem, não o mensageiro. Porque o mensageiro pode usar, o espírito ainda mesmo pode tentar se passar por outra pessoa, mas a mensagem é o que importa. Então, Kardec muitas vezes em busca de uma resposta, não precisa de A ou B, ou C, espírito, através daquele médium, no processo de evocação. Né? Eles vinham em busca, observação, pedindo auxílio a determinado espírito. Hoje, nenhuma prática espírito, os seres espíritos aconselham essa prática, o espírito não sabe exatamente em que situação a gente pode estar encontrando esse espírito que a gente queira evocar. Muitas vezes a gente vê no seres espíritos e fala, adoraria conversar com o Joãozinho, com a Mariazinha, mas a gente não sabe exatamente como é a situação daquele irmão no plano espiritual. A gente tem que ter muito respeito para essas considerações. Isso também que existe hoje, que todo um preparo do plano espiritual, então não é simplesmente a nossa vontade que deve ser obedecida, e sim todo o planejamento. Né? Antes da Jornada Mediúnicos, a equipe de Cordeiro está em busca daqueles sofredores para serem socorridos, amparando inúmeros espíritos, inclusive com o nosso auxílio durante o dia, para eles poderem estar na reunião. Então não é a nossa vontade que pode ser respeitada. Visto, claro, que na época existia um propósito, claro, para isso, por isso era permitido. Né? Então essa é a diferença entre o processo de evocação que hoje não existe mais. Não é mais necessário nem ser recomendado tentar forçar. Né? Isso que provavelmente não vai surtir o defeito. E é claro que era uma questão de estudo da época. E assim, ó, que no caso aquele se referiu àqueles espíritos que estavam se manifestando, as manifestações físicas e espontâneas, também conforme a gente está estudando, e que esses espíritos, para a questão de estudo, até como nós vamos ver o próximo item aqui, foi evocado um espírito daqueles que faziam a manifestação espontânea para trazer os esclarecimentos. Fortaleza, quer falar? Seguindo a linha que o Lucas colocou, é importante que a gente tenha essa noção de que, até o momento da codificação, a humanidade ela andava às cegas nesse intercâmbio espiritual. Não se sabia que se tratava realmente. A mediunidade é uma coisa, existia, sempre existiu, mas o trato com a mediunidade, o trato com o mundo espiritual, o que havia do outro lado, a gente andava às cegas. Então, essas manifestações, e até pouco tempo, nós já nos referimos a isso aqui no encontro, quantos de nós, lembrando de histórias dos avós de casas assombradas, de manifestações sobrenaturais, né? Eu mesmo já referi que aqui na 15 de novembro, frente à casa onde a mãe e o pai moravam, havia uma casa ali que não parava inquilino, porque à noite, as panelas caíam, o chão, o barulho de panela caiu, tá? Tinha aquelas paneleiras, e o pessoal reclamava também que o barulho de panela se espatifando no chão, rolando, cobertas eram arrancadas de cima, mas o estudo que levou a ver, eu faço essa citação, né? O estudo, tá? A evolução de nós, nesses processos reencarnatórios, a humanidade, nós vamos compreendendo isso, a gente vai tratando isso com mais respeito e técnica, como tu mesmo falaste, né, da questão da evocação, essas figurantes, e a gente começa a mudar diferenciado, tanto que as manifestações espontâneas, né, já são isso. Eu também lembrei que quando a gente morou, eu também lembrei que quando a gente morava no interior, caía as trancas assim, das janelas, em cima da cama, e acontecia tantas coisas, né? Apareciam espíritos, e as pessoas diziam que a casa era assombrada. Mas é que a gente não tinha aquele conhecimento, né? Que a gente deveria ter, né? Naquela época. Isso aí já faz anos, eu era criança ainda. Né? Não sei se eu deu para me entender, né? Um desses casos aí que a gente eu via bastante, provavelmente alguém da casa era um médium, não sabe, não sabia. Então, alguém da casa era um médium, já
conseguia fazer essa conexão espontânea. A grande maioria é. Pois é, eu fiquei com essa dúvida. Aqui na 93 para mim não ficou claro ainda, porque parece nem sempre vai ter um médico. Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida. Sempre que tem um. Na verdade, não necessariamente, às vezes, não presencial, o médium esteve, ele colocava por um curto tempo, se retirou, mas a energia permaneceu. Porque fala, né, que não está presente na reunião poder estar, aqui fala a palavra aliures, então ele pode ser retirado do médico que está distante. Isso, isso, não precisa estar no local, né, esteve. Não, é de preferência, mas... Mas pelo menos a gente tem que ter o envolvimento do médium, senão não acontece essas coisas. Jaque Pozo, Vanessa, vão participar do outro lado aqui, senão a gente... Todos nós temos a a Sirlene, aí... A Sirlene deve ser lembrada, a casa assombrada que nós morávamos. E conta muito também a vibração, né? Se for unidade, mesmo vai levar a vibração, a tua vibração. E esses fenômenos poltergeist que chamam se enquadram nessa mesma... Não necessariamente isso. Os poltergeists, geralmente, eles utilizam o total para se manifestar, né? Isso, na verdade, são ainda mais influência, mais simples. Esses objetivos utilizam um pouco disponível para poder agir. Geralmente, eles utilizam objetos menores, né? Do que energia não é suficiente. A voz, não, a voz. Eu estava aqui, senão eu estava falando com ela lá. Eu estava falando também. Ela mencionou essa questão dos poltergeist, né? Que geralmente são formações a partir do ectoplasma, de espíritos ainda mais animalizados. Geralmente, essas manifestações espontâneas são com objetos menores do que mas aí, logo em seguida, nós vamos ter essa... chegar lá. Sirlene levantou a mão ali, pode falar. Agora me surgiu uma dúvida. Será que quando a gente era nova já vem com mediunidade? Porque lá acontecia muito nesses fenômenos assim. E hoje a gente tem mediunidade, eu, a Silane. Será que isso aí já influenciava alguma coisa? Vou devolver a pergunta. Mediunidade é só pessoa de idade? Não, eu era criança, já enxergava espírito. Quando eu era nova, claro, eu devia ter o quê? Uns 15 anos, 14, por aí. Será que eu já tinha mediunidade nessa época? Marina, o som... aqui, o som de vocês aí tá muito ruim, sabe? Quando falam lá da mesa, eu acho que a gente não dá para ouvir quase nada. Eu será da resposta. Eu já tentei arrumar o que deu aqui, eu acho que por hoje eu vou ter que se contentar com isso, não consegui melhorar o som. Tá? Mas assim, provavelmente, até com aquela idade, até para esse tipo de fenômeno, até tu tivesse mais mediunidade que hoje. Então, a condição que tu tem, os outros ali têm. Então, só que, digamos, hoje, até pelo teu conhecimento, a tua vivência, a maturidade e o conhecimento espiritual que tem a sintonia, já hoje seja mais difícil para um espírito daqueles fazer o que ele fazia. Então, mas na época, porque isso aí é uma condição física, é da pessoa, não é que ela vai desenvolver, que vai aparecer com a idade. Então, ela já tinha, com certeza, e até facilitava, talvez, pela própria idade, daí, aqueles acontecimentos. Daí, até também pelo desconhecimento, a ligação, quando acontecia qualquer coisa que ela se preocupa, vamos ver no item do posterior, de uma jovem, que ela era uma serviçal da casa, que era a que fornecia, e ela era a que mais se apavorava, mais se assustava. Então, e com isso, se liga mais e mais fornece as condições para o espírito. Tinha duas médias na casa ainda. Tinha mais. Não, eu não acredito que... quando as tias falaram ali que acontecia na casa, na hora eu pensei, né? Mas também com duas médium na casa ali... E a outra reunião aqui... Mas eu tinha a Dalva também. A tia Dalva também é? Não sabia que ela também... Ela tem mediunidade. Sim. E até ontem a mãe estava me contando essa história é que assim, essa semana eu pedi uma cabine de saúde para a Helena, né? Para a Helena, minha filha.
E aí o pessoal do Centro Espírita pediu para quarta-feira ela ficar em lençóis brancos, botar água ali do lado, tentar ficar quietinha, coisa e tal. Aí quando chegou o horário, a Helena começou a fazer assim com o dedinho, apontava para o lado, fazia assim com o dedinho, né? E aí eu peguei e até olhei para o Walter, eu disse, viu? Eu disse assim, ela apontava assim para, né? E tudo mais. Aí eu contei para a mãe veio me contar a história de quando eu era pequena, que eu chegava dizendo, mãe, a empregada está lá no quarto, e a mãe, que empregada? E eu dizia que ela está ali do lado da cama, toda de branco. De banco ainda, dizia, nem falava muito bem, dizia de banco. Então, era só para contar essa história também para as tias aí, que com certeza, quando a gente é criança, né, às vezes fica até mais fácil, sei lá, a gente não... até o padrão, como disse o tio Marino, o padrão vibratório é outro, né? Não sei, lá no Centro Espírita, inclusive, tinha crianças que eram levadas lá no Fé e Esperança, é o CELI, que era o que eu frequentava aqui, para fechar o campo, às vezes, dessas crianças, porque as comunicações era bastante, assim, sabe? Para uma criança, assim. Era o que acontecia, às vezes. Sirlene, pode falar, depois eu vou passar para o Wilson. Tá bom, viu? Assim, ó, agora lembrei, tu era uma, Vanessa, quando era criança, tu tinha bastante mediunidade, tu falava, assim, com umas coisas que a gente ficava... Eu entendia, né? Nessa época, eu já era espírita, e até comentava com a Vilma, o Anderson era outro, né, Marino, que tinha aqueles amiguinhos invisíveis, é que quando é criança ainda traz, né? É muito novinho, ainda traz aquela lembrança das vidas passadas, né? O espírito ainda não está bem maduro. Mas eu vou deixar também, não quero atrapalhar esse assunto aí, deixar para outros falarem. Isso agora o Wilson com certeza vai falar, bem na terra-idade, às vezes não é propriamente uma mediunidade, mas ainda um período de transição, vamos dizer assim. Mas vamos deixar para o Wilson, que também depois tem a reunião de diretoria, já não pode hoje, em especial, se alongar um pouco mais do horário, então vamos deixar para o Wilson agora fazer as considerações finais. O assunto é bastante amplo, mas vamos começar por essa curiosidade quanto à idade. Nós já temos várias informações, por exemplo, as pessoas hoje, no movimento espírita organizado, não admite, pelo menos em regra, a atividade mediúnica numa casa federada de menores de idade, em razão dos possíveis problemas que pode dar na organização até mental, física da pessoa. Mas a mediunidade se manifesta desde novo. Tem crianças que às vezes têm a mediunidade e a família não sabe, são causas desse tipo de fenômeno, de forma involuntária. E sendo isso detectado, tem que se trabalhar a mente da criança para que ela não se perturbe, trazer aquilo com naturalidade. O Marino disse que, às vezes, não é propriamente uma mediunidade. Esses casos que não é propriamente uma mediunidade são aqueles em que a criança diz que tem um amigo, e nós chamamos muitas vezes de amigo imaginário. É imaginário para quem está de fora, que não vê. O próprio Divaldo tinha um índio que conversava com ele, um menininho que era um índio. E um dia esse menino disse para ele que não ia mais conversar com ele, que ia voltar a viver. Daí que ele perguntou, mas tu não está vivo? Eu não me lembro o nome da personagem, que foi o nome que ele deu para o primeiro filho adotivo dele, inclusive. Mas o Divaldo é um caso à parte, isso era mediúnico mesmo. Mas naquela fase de transição entre o nascimento, quando a criança vem à luz, até os 7 anos, ela vive basicamente os 2 planos da vida, o plano físico e o plano espiritual. E nesse momento ela não tem muita noção do que é relativo à vida encarnada e do que é relativo à vida espiritual. Então pode aparecer. Mas os fenômenos de efeito físico, isso de fato é uma manifestação de uma capacidade que a pessoa traz de agir nesse campo voluntariamente ou involuntariamente. Geralmente acontece involuntariamente. Mas vamos começar aqui pelo estudo. Quanto à pergunta se tinha, se via ou se provocava, certamente que já tinha, só não tinha controle. Hoje, com os estudos, já se tem controle. Foi a Sirlene que perguntou, né?
Tá? Vamos ver aqui o objetivo dessas manifestações. Kardec começa falando lá no item 88, fala nas casas assombradas, que as pessoas diziam que eram assombradas, onde aconteciam os fenômenos, se constatava. E as pessoas diziam que era assombrada pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Porque nós sempre temos a tendência a aumentar o fato. Imagine, se nós temos essa tendência, que somos conhecedores, e Divaldo diz que tem que ficar muito alerta sobre isso, porque ele fala de si próprio. Imagine as pessoas que não conhecem nada. Então elas exageram de uma forma a criar pânico. E nós temos, por exemplo, na Netflix tem vários filmes que são baseados em fatos e que são atinentes a esse tipo de acontecimentos. Mas quando nós assistimos ao filme e depois procuramos informações de como de fato ocorreram estes fenômenos, vamos ver que a televisão exagera. Ela exagera para poder dar mais audiência. Então eles colocam lá baseados em fato, mas não é a reprodução exata dos fatos. Isso que eles tomam cuidado de ainda se basear nos fatos. Agora imaginemos as pessoas que não têm essa preocupação, que estão mais com a imaginação exacerbada. E depois ele coloca pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. Isso é o mais comum. E agora imaginemos nós se a pessoa for vinculada a uma religião que diz que é impossível um espírito ter consciência antes do juízo final. Dizem eles que as pessoas, quando morremos, chamam de morrer mesmo, né? Ficamos inconscientes até o dia do juízo final, que só o demônio que se manifesta. Então, daí que se a pessoa for fraca mesmo, pior ainda. Mas depois diz assim, quando se desconhecer as causas, prossegue Kardec, ninguém mais terá medo dos espíritos, quando todos estiverem familiarizados com eles. Para que ter medo? Assim nós teríamos medo de sair da rua, porque os nossos irmãos encarnados também serão espíritos no futuro. E Paulo de Tarso disse que nós somos sempre vigiados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? São os espíritos. Apenas não se manifestam. Em casos excepcionais, há manifestação. E depois ele começa a falar das revistas espírita aqui. Ele menciona os anos da revista em que elas foram publicadas. Mas os fatos ocorreram antes. Por exemplo, esse espírito batedor de Bergzabern, eu estava olhando, aconteceu em 1852. E a revista é de 1858, 6 anos depois. Aqui tem vários fatos registrados na revista espírita, mas existe um número muito grande, espetacular mesmo, de fatos que não tem registro, que são só passados de boca a boca. E muitos são tidos apenas por superstições, mas são fatos. E daí Kardec, mais adiante, pergunta aqui, nós estamos com o tempo meio curto já, pergunta para São Luís, esse vai ser no próximo, que nós vamos estar, né, 94, já estamos antecipando, é melhor não pular muito, vamos deixar para a semana que vem. E daí ele prossegue aqui, então, voltando. Em geral, é um erro ter medo. Ele colocou em geral, ele não colocou absolutamente, é erro ter medo. Porque pode ser um espírito que quer vingança. E ele pode causar sérios prejuízos. Até mesmo espíritos que são contra os nossos estudos, por exemplo, podem procurar nos perturbar, criar várias dificuldades para que nós levemos adiante o nosso estudo. De ordem física, de ordem econômica, de todos os tipos, mesmo às vezes fazendo com que nós não durmamos direito. Isso nós podemos constatar com os acontecimentos de hoje. O marido teve dificuldade de ajeitar a internet, aí onde vocês estão, que são a maioria, né? Eu tive dificuldade até por dormir, por problemas econômicos de ontem, que não vamos entrar nos fatos aqui. Mas a gente vai contornando, vai superando essas dificuldades. E eu associei isso assim a um trabalho, porque nós sabemos
psicografia do Divaldo Pereira Franco, notadamente naquele livro Rumo ao Mundo de Regeneração, que existe um ataque das sombras que estão em desespero, e eles atacam em todos os setores. Atacam na sociedade, atacam na política, dentro das religiões, dentro do movimento espírita, em toda parte. E existe um foco voltado para o movimento espírita. Segundo ele, é formado por espíritos de muçulmanos e judeus. Aqueles que se sentiram e se sentem ainda vítimas das atividades dos cristãos, que sofreram durante as cruzadas, quando o movimento cristão maluco, perturbado da época, queria impor à força o cristianismo aos outros através de guerras, através de assassinatos em massa, um absurdo que o movimento cristão da época fez. E que hoje o Espiritismo vem nos esclarecer essas questões, e eles, como estão voltados contra Jesus e tudo que o representa, eles atacam as pessoas vinculadas ao movimento cristão. E como percebem que o Espiritismo vem trazer mais luz, porque primeiro eles começam a jogar a ideia de que mesmo Jesus é uma invenção. Eles querem derrubar a ideia cristã. E entram nas escolas, no meio acadêmico, colocando isso para as pessoas, tornando-as materialistas. Muitos dizem que Deus morreu, que Deus não existe mais. Lá na Revolução Francesa já começou esse tipo de ideias. E aí percebem que o Espiritismo vem reavivar o sentimento cristão, porque ele traz à luz o que é real das palavras do Cristo e se atém mais à parte moral do que aquelas controvérsias. Então eles percebem que é um foco de atenção maior deles seria o movimento espírita, e age de todas as formas, jogando as pessoas umas contra as outras, criando perturbação no relacionamento das pessoas dentro do movimento cristão, fazendo com que as pessoas caiam nas chamadas tentações, que são as fraquezas que nós trazemos, que não superamos ainda, as nossas inclinações inferiores, e temos que ficar atentos. Jesus recomendou vigiar e orar. Esse já é um fato mais assim moral, mas também tem os fenômenos de efeitos físicos. Um pneu que estoura, às vezes do nada, a pessoa está rodando, estoura um pneu, o carro que dá pane, o equipamento eletrônico que não funciona, a internet que não dá conta do recado. São fenômenos assim que podem, não estou dizendo que são, mas podem ser. Claro que a gente também tem que ser precavido, né? Usar os meios adequados para esse fim que é o nosso, de utilizar a internet. Também tem que chamar um técnico para ver, mas podem ser. Podem nos perturbar de tal ordem que às vezes a gente não está vendo onde achar a solução ali na nossa frente, e nós acabamos nos perturbando de tal sorte que não realizamos o que devemos realizar. Então, em geral, é um erro. Mas medo produz alguma coisa? Ou seja, em geral é um erro ter medo. Mas o medo todos nós temos. O medo nos protege instintivamente dos acidentes. Quem não tem medo acaba perecendo, né? Mas o medo por si só não produz nada. Nós devemos ser precavidos. Então, nem sempre dizer, isso não tem perigo nenhum. Pode sim, pode ter um perigo. E aí, eles assim, se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão. Por exemplo, o bullying. O que alimenta o bullying? O que alimenta o bullying é ver o sofrimento da pessoa a quem ele é dirigido. Se a pessoa tem uma autoestima bastante elevada e o bullying não descamba para agressões físicas, aqueles que riem acabam se cansando. A coisa fica difícil de contornar quando aparecem as agressões físicas. Aí tem que ter uma intervenção de terceiros. E isso também na nossa vida. Se houver uma perturbação de qualquer ordem, de efeito físico em casa, e aqui na frente tem até um exemplo, né, que a pessoa provocava o espírito para
fazer tal coisa até que eles se cansaram, né? E daí, no item 91, estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada. Quando? Quando é para chamar atenção, como foram esses que aconteceram na França, aqueles que aconteceram nos Estados Unidos antes de surgir a doutrina espírita. Alguém querendo falar aí? É o horário, né? Então, aqui já está começando a reunião lá. Né? Ah, tem a reunião. Porque eu achei que nós ia estender um pouco mais, começamos mais tarde. Então, paramos por aqui. Bom, então, vou pedir para que guardem as perguntas, então, para o próximo, que a gente tem que encerrar. E nos unir agora em pensamento para nós fazermos a nossa prece. Primeiro, nos sintonizando. O Espírito protetor de cada um de nós. Com certeza nos acompanha e que, neste momento, está nos ouvindo e nós precisamos estar sempre sintonizados com Ele, porque sabemos que ser aquele que confiou em nós, nós confiamos em receber a melhor orientação de que precisamos para a nossa caminhada. Também é o Espírito protetor do nosso estudo, para que nós continuemos compreendendo, estudando e protegidos nessa nossa caminhada espiritual para colocar os ensinamentos aqui adquiridos no nosso dia a dia, assim progredindo até chegar àquilo que nós buscamos, principalmente, imediatamente nesta encarnação. Também pedimos a orientação espiritual para a reunião que vai estar iniciando agora na diretoria, para que em harmonia todos tenham as melhores ideias, as melhores soluções para levar à frente a causa da nossa casa espírita. Também que seja dirigido aos nossos lares, aos nossos familiares, sejam eles desencarnados ou encarnados, onde quer que estejam. Em especial aqueles que estejam, neste momento, passando por provas ou expiações, aqueles que estejam precisando de receber o nosso pensamento, o nosso amor, o nosso carinho em forma de energia para estarem melhores. Também que os mentores espirituais ajudem aqueles que estão em desequilíbrio. Que a água, na sequência, seja fluidificada e sirva para cada um conforme as suas necessidades. Certo que estamos e continuaremos bem amparados, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigado pela participação de todos.